quais características você não está preparado. O Senhor me deu uma mensagem, eu gostaria de repartir com vocês. Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, e verso 44. Eu quero, antes de tudo, parabenizar o nosso evangelista, o Paulinho, por ter escolhido esse tema que é tão importante para esses últimos dias. Que mais vidas se levantem como você, Paulo, e alerte a igreja, ao mundo, porque Jesus está para voltar. Jesus vai voltar e está vindo muito rápido. Mais rápido do que muitos pensam. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mateus 24, verso 44. Esse é um versículo que tem impactado minha vida durante muitos anos, porque este versículo estava nas Assembleias de Deus lá em Porto Alegre, na Igreja Matriz. Eu era menino e entrava na igreja e esse versículo estava estampado bem no alto, lá no fundo, assim como está aquele projetor. No local do projetor havia esse versículo todo em letras douradas. E diz: por isso está em vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A hora em que não penseis é a hora que ele vai voltar. Tome seu assento, por favor. Quero falar sobre o seguinte tema: Jesus vem. Você está preparado? Jesus vem. Você está preparado? Existem 5 características básicas, com certeza existem mais do que estas, mas existem pelo menos 5 características que nós devemos nos autoavaliar para entendermos se realmente estamos preparados para a vinda de Jesus. Muitas vezes estamos dentro da igreja e cantamos: Jesus vem, Jesus volta logo, que bom se viesse, Senhor, agora. Será que realmente tu estás vindo agora? E eu faço a pergunta esta manhã: será que realmente você quer que Jesus volte agora? Não estou falando nem de preparação ainda, estou fazendo uma pergunta: será que realmente você quer que Jesus volte agora? Lembre-se, se Jesus voltar agora, você deixa a sua família. Você vai deixar seus negócios. Você vai deixar seus afazeres. Você vai deixar seus bens. Você vai deixar tudo aquilo com que você está vivendo. Você vai entrar num outro mundo, do qual tudo quanto você fez aqui e adquiriu aqui, pouco ou nada tem valor para a eternidade. Você quer que Jesus volte agora? Essa é a primeira pergunta que você deve responder esta manhã e seja sincero consigo mesmo. Realmente eu quero que Jesus volte agora? Se ele viesse como ladrão, e a Bíblia diz que ele virá como ladrão, e de repente, no momento que você não está cuidando, e foi o que nós lemos, momento que você não está cuidando, Jesus chegasse como um vigia ou um vigilante que está sempre atento, cuidando para que o ladrão não venha a entrar e roubar e furtar. Ele está o tempo todo cuidando. Ele poderia estar o tempo todo cuidando uma porta. E diz: só existe este caminho para onde o ladrão pode entrar. Não existe nenhum outro. Então eu só tenho que ficar cuidando esta porta, porque se eu cuidar desta porta, eu sei que eu vou ver o ladrão a hora que ele chegar. Mas a palavra de Deus nos diz: a hora em que não cuidares, é aquele momento em que você vacilou por um instante, é que ele virá. A primeira característica de que vai prender muitos crentes nesse mundo se encontra em Lucas capítulo 21 e verso 34. Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler alguns versos hoje
E essa mensagem é um pouco diferente das outras que muitas vezes eu prego. Porque tudo aquilo que estou trazendo aqui, queridos, está baseado naquilo que está escrito na palavra de Deus. Lucas 21:34, e é Jesus falando, ele diz: olhai por vós, não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós como um laço naquele dia, porque virá sobre os moradores da terra. A primeira característica de crentes que não estarão subindo naquele dia, porque seus corações estarão sobrecarregados com as coisas da vida. A palavra de Deus nos diz, Jesus falou que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A aflição é uma consequência que você não pode evitar, você não pode fugir dela. Você sempre a terá, ela sempre irá te perseguir, não importa que ordem ela seja. Pode ser de ordem financeira, pode ser de ordem de saúde, pode ser de ordem familiar, não importa o que seja. A aflição, ela vai te perseguir, porque Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição. Então você pode pensar que hoje vai conseguir subir um outro posto, e então a sua situação estará resolvida. Eu quero lhe dizer, querido, não importa se você resolva o teu problema hoje, amanhã poderá haver um muito pior para você resolver. A aflição é uma situação. A carga deste mundo é uma situação. Todos nós temos uma carga e constantes atividades que temos que fazer todos os dias. E são cargas que vêm sobre os nossos ombros e nós temos que resolver. Agora Jesus está falando de sobrecarga, que não é aquilo só que Deus permite que você passe, mas que você quer levar. Há crentes que estão debaixo de uma aprovação de Deus, mas existem aqueles que provocam situações. E o que Jesus está falando é que vossos corações não sejam sobrecarregados, ou seja, tomados de tantas coisas e de tanto desejo por tantas coisas fúteis nesse mundo, ao ponto de se esquecerem que a volta de Cristo é iminente. O que Jesus está falando e trazendo para os nossos dias de uma forma bastante clara: deixem de se preocupar e se envolverem com tantas coisas que não vos trarão coisa alguma de resultado, mas se envolvam com as coisas celestiais e se preocupem com o reino de Deus, porque eu estou às portas para buscar a minha igreja. Aleluia, Jesus. Deus te colocou neste mundo para um propósito. E nós muitas vezes fazemos tudo menos o propósito de Deus. Isso me assusta, porque nos envolvemos com tantas outras coisas, mas aquilo que precisa ser feito, muitas vezes não fazemos. E quando fazemos, fazemos de forma que deixamos a desejar. Tende cuidado para que vossos corações não fiquem sobrecarregados. O que é um coração sobrecarregado? É um coração que não consegue ver mais nada, é um coração que não consegue pensar mais nada, é um coração que já não tem mais propósito, já não tem mais alvo, já não sabe nem direito o que está fazendo nesse mundo, porque a sua mente está carregada, está sobrecarregada pelos encantos desta vida. A gente que corre de um lado para o outro o dia inteiro e não sabe para onde vai. Passa-se ano e após ano e nada acontece na sua vida. E muitas vezes, quando constrói um pequeno império, começa a ver o ruir e tem que começar tudo de novo. Tente cuidado. Este versículo tem algo que muitas vezes se passa desapercebido, mas ele nos fala que tende cuidado para que os vossos corações não se carreguem da glutonaria e de embriaguez. O que Jesus estava falando? Paulo nos diz, quando disserem a paz e segurança vos sobrevirá repentina destruição. O que ele está dizendo é que os últimos dias serão fartos, serão de prosperidade. Esse é um sinal da vinda de Jesus. Haverá fartura, haverá prosperidade. Como foi nos dias de Noé, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Está falando de fartura.
Está falando de vidas que estão se envolvendo tanto com as coisas deste mundo, estão aproveitando as coisas deste mundo, mas estão se esquecendo das coisas celestiais. Tende cuidado por vós mesmos, para que vossos corações não fiquem sobrecarregados. O coração sobrecarregado não irá subir naquele dia, porque seu coração não está lá em cima, está aqui embaixo. Onde está o tesouro do homem, ali está o seu coração. Onde está o tesouro do homem, ali está o seu coração. Se o teu tesouro é Jesus, teu coração está em Jesus. Se o teu tesouro é o ouro e a prata deste mundo, teu coração está no ouro e na prata deste mundo. Tende cuidado por vós mesmos, para que vossos corações não sejam sobrecarregados. Segunda característica: sem paixão por Cristo. Parece estranho falar isso à igreja, mas muitos crentes perderam o interesse real por Jesus. Eles reconhecem o que Jesus fez e agradecem pelo que Jesus fez, mas não reconhecem quem Ele é. Se eu perguntasse aqui esta manhã, você já esteve apaixonado por alguém? Tenho certeza que muitos levantariam a mão e outros diriam até: continuo apaixonado. A paixão envolve o teu ser ao ponto de que a tua vida só tem sentido se você sente aquela presença, a presença da outra pessoa. Se você está junto dela, se você ouve a voz dela, se você fala com ela, se ela está ali. Isso tudo faz com que você tenha sentido na tua vida. E querido, se Jesus não é a paixão da tua vida, o que você está fazendo com a tua alma? O que você está fazendo com a tua alma? Ir aos cultos, frequentar a igreja, dar o seu dízimo, cantar num grupo de louvor, isso tudo é muito importante, mas não vai fazer você subir ao céu se você não está apaixonado por aquele que deu a sua vida pela tua alma. Você tem de estar apaixonado por Jesus ao ponto de que esse mundo todo já não te interessa mais, senão o brilho da glória de Deus. Apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus ao ponto de Ele ser a essência de todas as coisas. João, quando escreve a respeito de Jesus, ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a essência de todas as coisas. Aleluia. Tudo só existe porque ele existiu primeiro. Você só conhece a Jesus porque ele te procurou primeiro. Deus santo até. Aleluia. E quando perdemos esse foco e ficamos pensando: não, Jesus é bom para mim porque Ele me tirou do inferno. Não, Jesus é bom para mim porque Ele me tirou da morte. Não, Jesus é bom para mim porque Ele me salvou, porque Ele me libertou. Sim, tudo isso são os atos de Jesus na tua vida, mas Jesus tem que brilhar mais do que esses atos na tua vida. Você tem de ser apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. O centro. Paulo, quando escreve aos Romanos, nos diz que é por meio dele, para ele, por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Tudo pertence a ele. Todas as coisas são para ele. Tudo gira em torno dele. O que é mais importante para você, querido, não é a denominação que você pertence, não é a igreja que você pertence, não é o rótulo que você leva de crente, ou um cartão de membro dentro do seu bolso, mas é Jesus que brilha dentro do teu coração.
E se Jesus não estiver brilhando dentro do teu coração, você não tem nada. Você está se enganando-se a si mesmo. Ele está acima da tua igreja, Ele está acima da tua denominação, Ele está acima da religião. É Jesus ou mais nada, é Jesus ou mais nada, é Jesus ou mais nada. Jesus, Ele tem de ser a essência, e você tem de sentir a sua falta. Escutem-me, queridos, você tem de sentir a falta de Jesus. Pastor, do que você está falando? Há lugares que você vai que Jesus não entra com você. Então é melhor você dar um passo atrás e perguntar por que Ele quer entrar ali. Você tem de sentir a falta. Você tem de sentir a falta da presença de Deus na tua vida. Porque quando você sentir essa falta, você vai começar a sentir que não é nada sem que Cristo esteja vivendo através da tua vida. Você tem de ter essa paixão ao ponto, por isso que eu volto de novo aquilo que falei logo no início aqui desse tópico. Você se lembra o tempo que você já esteve apaixonado por alguém, você sentia a falta daquela pessoa. E se não visse naquele dia, parece que o dia já não era dia. O que Jesus quer é que mostre isso para você no teu coração, de tal forma que se você não sente a presença dele, a vida fica sem graça, a vida fica sem rumo, parece que você não tem direção, parece que tudo que você faz não tem valor, porque Jesus não está ali e você não sente alegria em mais nada. É por isso, queridos, que muitas vezes você não consegue entender um cristão verdadeiro. Alguns não conseguem entender porque o cristão verdadeiro, ele perde para ganhar. Ele é mais fraco e quando ele é mais forte, então é porque quando ele é mais fraco, então ele está mais forte. Aleluia. Quando ele desce, ele começa a subir. Ele conversa com alguém que ele nunca viu na sua vida. E ama alguém que ele nunca viu o seu rosto. Está indo para o céu pelo mérito de outro, porque ele mesmo não fez nada para merecer a eternidade. Ele é mais rico quando está mais pobre. Ele é mais forte quando está mais fraco. Ele é mais pequeno, ele é mais grande quando está mais pequeno. Ele vai na contramão de tudo que o mundo prega, de tudo que o mundo diz. Porque a essência de tudo é Jesus na sua vida. Aleluia. E quando Jesus está no centro, todas as coisas mudam. Você pega muitas vezes, eu já vi isso acontecer, você vê o irmãozinho que não tem um centavo no bolso. Não tem nada, mas está lá alegre, feliz. Você virar da ponta cabeça, não sai nada, não tem um centavo no bolso. Mas ele está sorridente, está alegre, está feliz, porque Jesus está raiando e brilhando na sua vida. Agora você pega muitas vezes gente rica, gente cheia de dinheiro, e que está ali abastecida com as riquezas deste mundo, e você olha para ele, está lá carrancudo, não tem alegria, parece que passou chupando limão azedo o dia todo, está para baixo, está depressivo, está ruim. Por quê? Porque perdeu a essência de todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você tem de cultivar essa paixão com Cristo. Dizer Jesus, e eu faço a pergunta esta manhã: quando foi a última vez que você disse, Senhor, deixa eu ver a tua face, como orou Moisés naquele dia no monte? Senhor, deixa eu ver a tua face. O maior desejo desse mundo, para você, meu irmão, para você, minha irmã, meus irmãos, melhor dizendo, nesta manhã, é que você veja a Jesus. Você precisa ver, você precisa contemplar, você precisa entender e sentir a sua presença. E você precisa saber quando Ele não está por perto, e então correr à sua presença de novo. George Whitefield, quando estava para falecer, estava já cansado, tantos anos pregando a palavra de Deus. Ele já não tinha mais forças, já disseram para ele: pare, descanse, não há mais o que fazer, você já fez muito. Mas ele então fez a oração e disse: Senhor,
me dá mais uma oportunidade de pregar a tua palavra. Só mais uma. E então, depois disso, deixa-me morrer, mas deixa eu levar a tua palavra ao amor a Cristo. E o Senhor permitiu que ele pregasse a última mensagem naquela tarde. Você precisa estar apaixonado por Jesus. Se não tiver essa paixão, como você o irá ver na glória? Eu estava pensando, queridos, quão glorioso, e há um hino na água que diz: quão glorioso cristão é pensares. Quão glorioso é pensar naquele dia que você estará lá na glória, caminhando nas ruas de ouro, vendo todas aquelas mansões e aqueles lugares maravilhosos que o Senhor preparou. Mas o mais lindo disso tudo é poder ter Ele junto a você e conversar face a face e perguntar sobre as suas grandezas e sobre as suas riquezas e sobre a sua glória, e ver o seu amor e ver a sua graça e ver a sua compaixão e ver o porquê Ele é Deus sobre todo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo escreve a Tito, capítulo 2, verso 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bendita esperança, ensinando a renunciar às paixões deste mundo, aguardando a bendita esperança. O que ele está dizendo: renuncie a estas paixões e comece a se apaixonar pelo Senhor. Comece a se envolver para com Deus. Comece a se preocupar com as coisas de Deus, aguardando a bendita esperança. Há crentes que a bendita esperança, as coisas desta vida, já não é o Jesus da glória. E essa é a terceira característica de muitos que vão ficar. A primeira é corações sobrecarregados. A segunda é que não tem mais paixão por Jesus. A terceira é que os alvos estão errados. Estão trabalhando pelas coisas que perecem e não por aquelas que são eternas em Deus. João capítulo 6, verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Para muitos crentes, o céu tem deixado de ser tão atraente. Eles dizem: por que eu vou trocar aquilo que eu conheço por algo que eu pouco sei? Eu estou bem, eu tenho uma bonita casa, eu tenho um lindo carro, minha família está toda com saúde, nós somos felizes, temos dinheiro. Por que eu vou querer deixar esta terra? Por que eu vou querer deixar este mundo? Na igreja primitiva, quando Jesus começou a operar e o Espírito Santo desceu, o mundo deles já não era mais este mundo como nós conhecemos. O mundo deles era somente a glória. Eles queriam, por desesperadamente, queriam ir logo para os céus. Queriam cumprir a missão de Jesus na terra, mas queriam ir logo para os céus. Meu alvo é o Senhor, meu objetivo é o Senhor, minha obra é a missão, e eu vou fazer aquilo que Deus me deu para fazer. Mas nos dias de hoje, nós tornamos aquilo que é um campo de batalha em um parque de diversão. Nós tornamos a terra estranha em nosso lar. E dizemos: não, Sião não é mais o nosso lar é aqui, estamos numa zona de conforto, estamos bem. Porque eu quero ir para o céu. Eu não preciso ir para o céu, eu estou bem aqui. Você está com o alvo errado. Você está com o alvo errado. Eu falei que iria dizer coisas fortes aqui esta manhã, e eu sei que o Espírito de Deus está atingindo alguns corações aqui.
Você está com o alvo errado, você está vendo as coisas de forma errada. E uma vez que a tua fé está falhando, você já não sabe mais para onde ir. A palavra de Deus nos fala que nós precisamos deixar as coisas para trás, para avançar para as que diante de nós estão. A fé perdeu o sentido e o alvo foi trocado. Em vez de você fazer aquilo que Deus quer, você faz apenas aquilo que você quer. E o céu ficou para um segundo plano. Paulo nos diz que nós devemos voltar. E nós temos que voltar. Voltar até o momento onde Deus estava trabalhando em nossas vidas, até o momento em que Deus era tão importante. Se você se lembra daqueles primeiros dias, onde o Espírito de Deus trabalhou ao teu coração, que falou à tua vida, em que você estava numa alegria indizível e cheia de glória, uma paz que ultrapassava todo entendimento, mas hoje você se sente atribulado, se sente perdido, já não tem mais gozo, já não tem mais alegria, já não tem mais paz, já não existe mais regozijo, porque você perdeu o alvo e você não sabe para onde está indo. Há muitas igrejas hoje que não sabem mais o que estão fazendo. Há tantas balelas, tantas coisas que são ditas nos púlpitos e muita gente falando muito e não dizendo nada. É a unção do riso, é a unção da piscina, é a unção da vassoura, é a unção do cachorro, é a unção do leão, é a unção do pássaro. E podíamos ficar falando de unção em cima de unção aqui, que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Quem tem alvo tem missão, e quem tem missão tem um alvo. Deus te chamou para você fazer a diferença. Há um alvo que Deus quer que você siga. E se você fizer qualquer outra coisa, não terá sucesso, mas se fizer aquilo que Deus quer, então você alcançará o sucesso que Ele tem reservado para ti. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Passado é passado. Isso ficou para trás. E avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. O alvo continua sendo Ele. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa missão, Ele é o nosso propósito, Ele é o nosso objetivo. E se Jesus não está no centro da tua vida, então é melhor você se pôr de joelhos e começar a clamar a Deus de novo e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim e me dá de novo o alvo que és tu, Senhor. Aleluia. Crentes sem alvo não chegarão à glória. Você não está avançando, você está retrocedendo. E não há lugar para ti no reino de Deus. Ponto número 4. Conformismo e entretenimento. Os homens gostam de estar numa zona de conforto. Eles não gostam de abrir mão daquilo que muitas vezes com tanta luta foi conseguido. É natural de todo ser humano querer ficar na sombra e água fresca. Ele não quer se aventurar pelas areias do deserto. Ele não quer pagar o preço para fazer um pouco mais. Ele quer ficar descansando. Essa é a tendência do ser humano. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que você avance. Ele quer que você conquiste. Ele quer que você cresça. Ele quer que você continue lutando. Oh Deus! Igreja não é lugar de distração. Tem crente que separa o tempo, eu não tenho mais nada para fazer, eu vou à igreja, porque lá eu vou me distrair. Eu não tenho minha família aqui, meus irmãos estão longe, meus pais estão longe, eu não tenho mais ninguém para
conversar, eu vou lá, pelo menos eu vou me encontrar com os irmãos e vou conversar com eles. Queridos, igreja não é lugar de distração, é lugar de adoração. Você vem para a igreja não é para se distrair, e sim para adorar a Deus. São crentes que querem ficar só no conformismo. Há igrejas que já não conseguem mais nem pregar o evangelho da verdade. Pregam um evangelho que é formado de um tipo de gelatina que se adapta ao formato que se quer. Já não pregam mais nada. Igrejas eu as vejo como placas numa estrada. E as igrejas verdadeiras, elas apontam uma direção. Com uma placa de trânsito, quando você está numa autoestrada, ela está apontando uma direção. Por aqui você está indo, por aqui você está indo, por aqui você está indo. Mas a maior parte das igrejas, e não estou diminuindo o cristianismo com isso, muitos de vocês sabem que é verdade, elas simplesmente já não dizem mais nada, não falam mais nada. São placas que não dizem absolutamente, porque elas não servem para nada. Há pastores que se levantam e já não tem mais o que pregar, porque aderiram ao conformismo. Se eu pregar a verdade, eu vou assustar o povo, e ninguém vai vir. E fica naquela gelatina, naquela situação que você vai dando o molde que deseja. Há igrejas que estão aceitando qualquer tipo de pessoas. As pessoas podem estar lá fornicando, está tudo bem. Pode estar adulterando, está tudo bem. Pode estar bebendo, está tudo bem. Pode estar roubando, está tudo bem. Está tudo bem. Pode vir com o pecado e continuar com o pecado, está tudo bem. Mas meu Jesus não morreu na cruz do Calvário para que crentes continuem como bêbados. Não é para que crentes continuem fornicando, adulterando. Mas Ele morreu na cruz do Calvário para um povo que é santo e que irá morar no dia da glória. Aleluia. Jesus não verteu seu precioso sangue naquela cruz para encher a igreja dele de pecadores, mas de um povo remido, uma noiva santa, incorruptível, sem mancha nem ruga, que vai habitar por toda a eternidade junto com ele. É Deus, aleluia. Você foi feito para fazer a diferença. Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Ele está dizendo que você não é para ficar um crente conformado, porque crente conformado é crente deformado, mas um crente que é transformado, ele tem vitória em vitória e está transformado para as riquezas de Deus. Aleluia! Aleluia! Crente conformado não irá subir. Crente conformado com o pecado, com que jaz nas portas. Crente que já não consegue derramar uma lágrima para uma alma que está perecendo. Crente que não consegue sentir a dor no coração de Deus quando vê crianças sendo mortas simplesmente pela maldade dos homens. Crentes que não concordam, que não conseguem ver aquilo que está acontecendo de maldade, de violência, da corrupção, do crime, da injustiça. O coração de Deus dói com tudo isso. Não pense que Deus está alegre quando vê crianças sendo mortas por causa da fome. E esta fome sendo causada por causa de políticos sem escrúpulo, que não são capazes de ajudar os necessitados. Não pense que o coração de Deus não dói quando vê um moribundo caído na sarjeta, porque foi abandonado por aqueles que deveriam ajudá-lo. Não pense que o coração de Deus não dói quando vê uma família destruída por causa da ambição, por causa do engano do pecado, por causa do desejo carnal. Não pense que o coração de Deus não dói quando vê o clamor de vidas que querem ouvir a palavra de Cristo, mas vê uma igreja fechada em quatro paredes e que não sabe nem dizer Jesus te ama para o seu próximo. Está difícil dar glória a Deus, meus queridos. Mas estou falando a verdade.
mesmo que isso não seja popular, e sei que não faço mais amigos dizendo isso, mas tenho de pregar aquilo que está queimando aqui dentro. Amém. Deus lá nos céus está me vendo e vai me cobrar daquilo que disse e deixei de dizer. A responsabilidade está saindo dos meus ombros sobre os teus ombros nesta hora. Você está conformado com esse mundo, conformado com a maldade, conformado com a dor e o sofrimento, está conformado com as coisas erradas desse mundo. Meu Deus. Aleluia. Ponto número 5. E este é um dos pontos mais fortes. O que mais vai deixar crentes neste mundo, mais do que a religião, mais do que as drogas, mais do que adultério, mais do que o roubo, mais do que qualquer outra coisa, é a falta de amor. Mateus 25, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro, e hospedaste-me, estava nu, e vestiste-me, adoeci, e visitaste-me, estive na prisão, e foste ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te? E ele respondeu, dizendo: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro não me recolhestes, e estando nu não me vestistes, e enfermo na prisão não me visitastes. E então eles também lhe dirão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos ou não fizestes, não o fizestes a mim. Nos dias de hoje parece que os crentes estão mais preocupados com a lei do que com a graça. Eles dizem: eu não roubo, eu não minto, eu não adultero, eu não fornico, eu mereço o céu, pastor. Mas você está olhando para a lei e está esquecendo o segundo mandamento que Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amo. Você se esquece disso e então acha que tudo aquilo que você está fazendo lhe dá direito de estar no céu. A coisa mais triste, queridos, é que a igreja de Jesus, que deveria ser conhecida como uma fonte de amor neste mundo de ódio, muitas vezes tem virado um centro de egoísmo. Dizemos: a vida é minha, o que me interessam as minhas coisas, eu faço só aquilo que eu quero, aquilo que é importante para mim eu vou fazer, o que não é importante para mim não importa a vida do outro, não importa se está morrendo ou está vivendo, não importa se ele está bem ou se está mal, o que interessa é a minha vida. E vivemos nesse mundo egoísta, e compramos essa ideia egoísta e a trazemos para dentro dos nossos corações e dizemos: eles estão certos. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Como você pode viver num céu de glória e de amor de Deus, quando o teu coração é um coração egoísta e está longe da vontade de Deus? Como você pode dizer: eu te amo, Jesus, quando odeia o seu irmão? Como você pode dizer: eu te amo, Jesus, quando não faz aquilo que ele vos manda fazer?
Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está voltando, queridos. Amém, aleluia. Ele está voltando. E é tempo de olharmos para cima. É tempo de fazermos uma alta análise e vermos se alguma dessas características, entre tantas outras, não está falando ao teu coração e dizendo que você tem que consertar. Não está certo. Não está agindo correto. Eu venho buscar uma igreja santa, imaculada, nem sem mancha nem ruga, lavada no sangue do Cordeiro. Aleluia. João, com quase 100 anos de idade, na ilha de Patmos, está cansado, suas costas já curvadas, são quase 100 anos. Pedro já havia partido, Tiago se foi, Natanael, Filipe, todos se foram. Ele é o último. Ele está na ilha de Patmos, escrevendo. São as últimas palavras que ele está escrevendo de um livro que começou lá por Moisés e que teve tantos que escreveram como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Davi. E as suas últimas palavras são: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente eis que cedo venho. Aleluia, glória Amém. a Deus. Vem, Senhor Jesus. Volta logo, Senhor. Aleluia. Vamos colocar de pé, queridos. Oh, Deus santo e justo. Deus tem falado aos nossos corações aqui esta manhã. A palavra foi muito clara, foi forte. E ela agora está trabalhando na tua vida. Você pode ir para um lado, ou pode ir para o outro. Você pode dizer: sim, Senhor, eu quero consertar. Ou você pode ficar numa posição, dizendo: não, eu quero ficar como estou. Mas eu quero convidar aqueles que desejam dar um passo à frente nesta manhã e queiram colocar a sua vida ainda mais próxima de Deus. Aqueles que de alguma forma o Espírito de Deus está trabalhando e dizendo: você precisa deixar isto, você precisa deixar aquilo, você precisa se aproximar mais de mim como nunca se aproximou antes, você precisa pagar um preço mais alto, você precisa voltar a derramar lágrimas aos meus pés. Nós, como homens, muitas vezes somos educados e criados que um homem não deve chorar, deve ser forte, mas diante de Deus eu aprendi que ninguém consegue resistir. Quando o Espírito de Deus atinge, ninguém consegue dizer não. E o Espírito de Deus quer atingir vidas aqui esta manhã. E se você quer uma oração, se quer que venhamos ajudá-lo em oração nesta manhã, sai do teu lugar e vem à frente. Eu quero orar por você. Se o Espírito de Deus de alguma forma está trabalhando e dizendo: meu filho, eu preciso que você conserte isso, conserte aquilo, e você sente que não tem forças suficientes, sai do teu lugar. Eu quero orar por você aqui hoje. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Sim, o Rei está voltando. Ele está voltando. Ouves ouvir sua voz. Não endureçais o coração, como na provocação do dia da tentação no deserto. Ele vem buscar. Meu Deus, aleluia. O Rei está voltando. A trombeta está soando.
Santo, Aleluia. Santo,